como o meu trabalho de coordenador também, porque eu acho que o trabalho de coordenador do fórum, ele tem para mim uma importância enorme, porque na realidade é sinalizar novos caminhos, é descobrir junto com a equipe do núcleo, e nós temos 10 consultores dentro do núcleo, então assim, é um grupo enorme de pessoas que na realidade vão interferir nessas ideias, vão acrescentar coisas, mas as ideias surgem dessas conversas, desses brainstorms. Então acho que nesse momento a coordenação tem sido meu grande oxigênio, até porque eu acho a moda um pouco cansada, eu acho a moda hoje em dia um pouco meio uma briga ainda muito difícil de ser resolvida, até por causa de outros mercados, isso acontece no calçado também, né? A cópia, a questão das roupas mais baratas, um trabalho mais elaborado, as pessoas têm que compreender aquele valor, por que ele custa aquilo, quer dizer, toda essa discussão, às vezes isso é muito chato. Então a pesquisa e todo esse lado lúdico, da onde você busca as coisas, às vezes te fortalece e te dá a chance de ser mais poético, mais romântico, vislumbrar um mundo melhor, não tão duro quanto ele é. Então talvez tenha sido o momento mais agradável, esteja na pesquisa mesmo. O estilista hoje ele tem que ter essa visão empresarial, assim, entender de todo o processo. Tu acha que para alcançar o sucesso hoje ele precisa disso? Sem dúvida, acho que sempre foi necessário. A não ser que você se segmente, que você determine aquilo que você quer. Eu diria que um estilista que determina que vai criar sapatos únicos e que as pessoas vão pagar por esses sapatos e que esse sapato vai ter o preço que considere toda a mão de obra, toda a questão de ser único e poder ser pago por isso, quer dizer, ter o valor e ser reconhecido, que esse valor seja reconhecido por isso, eu acho que é uma opção. E outra, você pode fabricar, sei lá, 2.000 pares de sapatos dia. Na realidade, vai muito da opção de como você quer agir, na realidade. Eu acho que um designer, hoje em dia, ele é obrigado a pensar todos os processos, sim. E, na realidade, descobrir aquilo que mais ele tem aptidão, o que mais envolve essa criatura na hora de fazer alguma coisa. Então, acho que as opções são inúmeras. Na realidade, vai depender muito de como você quer ser visto, de como você quer que o seu trabalho seja compreendido, adquirido. Anyway, outro dia tive uma história muito interessante. Eu fui até Salvador para falar sobre o Fashion Rio, sobre a minha participação no evento e tal. E conheci 2 jovens estilistas que são proprietários de uma marca chamada Artemisia, que é muito bonito. E fui conhecer mais de perto. E um deles é artista plástico. E aí eu me diverti muito, porque ele disse... Eu falei, nossa, seu trabalho é tão bonito, ele se inspira em azulejos, né? Então eu disse, que lindo o seu trabalho e tal. E quando você fez sua exposição? Ele falou, em 2000. E agora eu vou fazer uma agora em 2008. E eu comecei a rir, porque eu disse, bom, ainda bem que você tem esse outro lado, que te permite, por exemplo, passar 8 anos... né, vivendo dos frutos do seu trabalho e daquilo que você, de certa forma, previu lá em 2000, enquanto que nós, estilistas, e não é reclamando, claro, mas a cada 6 meses a gente tem que se renovar, se reinventar, ter algo novo de dentro da cartola, tirar algo novo, né, tipo o novo coelho branco. Na realidade, para mim é sempre isso, porque é sempre um coelho branco, mas é novo, de certa forma. Então, acho que essas diferenças são muito pertinentes na escolha da carreira. Eu acho que assim, quando a gente fala, eu sempre digo isso, eu acho que a primeira palavra mais importante para um designer, seja de qualquer área, é coragem. Você tem uma luta imensa pela frente, você tem muita coisa para vencer. E não é um vencer dolorido, eu acho, é um vencer prazeroso, mas você realmente tem que ter garra e coragem para enfrentar todos esses desafios. É verdade. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida. Walter, tu acha que tu ficou rotulado como um estilista de festa? Que cria coisas para a noite? Isso é uma coisa que sempre me incomoda. É? Sim, é bem curioso. Essa pergunta é muito curiosa. E por que surgiu isso? Foi muito engraçado isso. Isso mais ou menos em 93, 94, quando a gente ainda tinha só o Fitoervas Fashion. A gente não tinha ideia de semanas de moda, isso não existia. De uma conversa com a minha equipe de trabalho, na realidade, nós percebemos que eu sempre tive uma visão muito clara da moda, de roupa de dia, de roupas que eram interessantes, de coisas bacanas até.
Mas naquele momento da moda brasileira, quando você colocava, por exemplo, uma pessoa... Nós fizemos em 94 um desfile todo unissex. Era muito legal, os meninos e as meninas com a mesma roupa. Mas isso na cabeça das pessoas não causava nada. Aí entrava um vestido de festa e aquela audiência vinha abaixo. Sabe assim, era muito... Ainda tinha uma coisa cafona nessa época que as pessoas gritavam muito em desfile. Graças a Deus isso acabou. Mas naquela época isso acontecia. Então, a gente começou a pensar, falou, nossa, a gente faz X roupas e ninguém faz nada. Entram 2 vestidos de festa e aquele lugar cai. Então, vamos fazer, sim, um desfile de festa. E eu fiz isso no verão de 95. E daí para frente, isso foi crescendo. Consequentemente, o mercado não tinha ninguém, porque a gente tinha acabado de perder o Conrado Segreto. A gente não tinha no Brasil, em 94, 95... ninguém absolutamente especializado em roupa de festa que pudesse ser transformado num prêt-à-porter de luxo e que poderia ir para as multimarcas. Ou você tinha uma coisa de quantidade que todo mundo ficava igual, ou você não tinha. Você tinha as pessoas que faziam quase que aquela coisa exclusiva por encomenda, que eu chamo de prêt-à-porter de luxo e nunca de alta costura, porque alta costura é só em Paris. Quando nos desfiles a gente começou a colocar essa série dos vestidos de festa, naturalmente a minha arara era repleta de vestidos de festa e isso começou a ter uma demanda muito grande, porque as pessoas não tinham onde comprar. Consequentemente, o rótulo vem daí. E isso sempre me incomodou, porque na realidade é difícil você ser visto como só uma coisa. Na realidade, eu acho que eu adoraria poder abranger outras áreas, mas também um pouco disso é minha culpa, porque eu nunca quis ter uma loja. Eu sempre achei que loja era uma questão muito difícil de coordenar, porque para mim, se eu faço roupa de festa hoje, então o Reinaldo também faz, a Glória também faz, o Fausto também faz. O que vai diferenciar desses vestidos que são todos lindos é o serviço como eles vão ser vendidos. E como eu sempre fui muito perfeccionista nessa questão do serviço, e eu sempre mantive o sob medida, o prêt-à-porter de luxo na minha direção, na minha mão, aquele atendimento que é feito eu e a minha cliente, a prova é feita diretamente comigo. Então eu sempre tive medo de delegar essas funções para outras pessoas, seja para uma gerente, para uma vendedora, e de se perder essa mágica. E hoje eu já descubro que, já penso que é diferente, já sei que essa mágica existe, que é possível você encaminhar o seu produto de uma outra forma, e é o que eu estou tentando fazer. Até para ter uma possibilidade dentro dessa loja, desse espaço onde eu possa oferecer coisas, eu tenha camiseta, que eu tenha jeans, que eu tenha um sapato mais normal, que eu tenha acessórios para o dia e, consequentemente, outras linhas. Tu acha que a mídia teve alguma influência na marca Walter Rodrigues? Tem, claro. Uau. Inclusive nesse karma que eu falo, que é carregar esse peso de ser um estilista de festa, porque naturalmente nós temos no Brasil ainda aquela questão de que a mídia de um momento irradia e isso vai como uma gota num lago, vai passando por ondas mesmo, né? Então as pessoas dos outros lugares vão, de certa forma, definindo a sua personalidade ou o seu trabalho pelo que elas ouviram de pessoas emblemáticas, como Érica, ou como Lilian Patti, ou como Constanza Pascolato, qualquer outra pessoa dessas que tem o poder de dizer uma frase importante sobre o seu trabalho e que as outras vão copiar, vai se disseminar isso. Então, o meu pânico um pouco é isso. Eu acho que a gente tem que ser aberto, na realidade, para descobrir coisas interessantes e não só repetir aquilo como um papagaio, né? Então, acho que a importância da mídia é fundamental para que se descubra gente nova, para que se descubra novos talentos, mas que se dê a oportunidade dos velhos talentos também fazerem outras coisas que as pessoas descubram, né, que a gente o faz. O que a mulher do dia a dia, que trabalha no dia a dia, o que ela precisa conhecer para não pecar ou em excesso ou em falta e para não ficar refém também do modismo, né? Eu acho que a palavra, para mim, o mais importante é não ser refém do modismo. Eu acho que cada um sabe a sua necessidade, então cada um sabe o que pode comprar, o que pode ter. Eu acho que nós realmente não devemos ser vítimas da moda. Eu acho que isso é a pior coisa que poderia existir. Eu acho que a gente passa por uma evolução muito grande como ser